você explicar o que faz a DPZ, a Léo Burnet, o Grupo Publicis. Tá. O Grupo Publicis, na verdade, é uma holding, né? Ele Sim. não se posiciona como uma holding, se posiciona como uma plataforma. Uma plataforma, sim. Uma plataforma de soluções dentro de marketing, comunicação, commerce. Então, assim, todas as soluções de performance, de negócios, de comunicação e marketing para os clientes. Certo. A DPZ e a Léo Burnet são agências criativas de estratégia, criatividade. Então, em essência, cada uma com as suas particularidades, mas o que as duas trazem em comum é que elas são as agências que a gente chama as agências criativas. Para até organizar um pouco mais o nosso papo, né? Eu acho que muitas dessas críticas que vêm do RH é porque, infelizmente, você tem um viés na formação dos principais executivos que são do RH, que são pessoas formadas em psicologia. Então, se você olhar o Conselho Federal de Psicologia, o que é ensinado nas escolas, as pessoas nem sabem disso, mas tem um viés terrível ali que, quando bate na empresa, é claro que o profissional ele não está preparado para entender o negócio, porque realmente a nossa escola está formando mal, nossas escolas estão formando mal esses profissionais. Mas o segundo ponto é exatamente isso, que o RH, ao mesmo tempo que ele é um departamento, mas ele é uma função de todos, né? Na verdade, principalmente dos líderes, de entender os recursos humanos, como que eles devem ser articulados para, de novo, formar a cultura da empresa que vai apoiar a estratégia. Ou seja, o recurso humano sozinho não tem como fazer isso sem os líderes e vice-versa, né? Porque muitos líderes, por exemplo, sei lá, a pessoa é formada em engenharia ou alguma coisa nesse sentido, é claro, não teve oportunidade de estudar sobre liderança, de estudar sobre emoções e tudo mais, né? E fica tudo na dependência de atingir os números sem levar em conta esses aspectos que são aspectos humanos, né? Mas sabe que do ponto de vista que você colocou, que também do RH, que é muito passar a mão na cabeça de todos os colaboradores, entender a visão do negócio. Isso é uma coisa que eu sempre procuro trazer pro time que trabalha comigo. Sim. De quando, né, geralmente quando chega alguma questão, algum tipo de conflito no RH que a gente precisa mediar, geralmente chega pela parte que está se sentindo ofendida, pela parte que está se sentindo machucada. Então, a gente recebe alguma coisa muito carregada de emoção. Exato. Geralmente não é uma emoção positiva. E o profissional de RH associa aquilo como não estou fazendo bem o meu trabalho, porque tem uma pessoa que não está feliz, que não está satisfeita, isso prejudica a percepção de que este é um bom lugar. Então, compra de imediato a versão da pessoa que está vindo com a queixa e ataca o gestor da pessoa. É verdade. Então, assim, calma, vamos ouvir os dois lados. Então, sempre assim, não compre a primeira história de imediato. Sim. Vamos ouvir, porque existem diferentes versões. Sempre, antes da gente chegar nas conclusões, vamos olhar sobre, né, da mesma forma quando eu tenho um desafio de negócio, eu vou olhar sobre todos os possíveis cenários antes de tomar uma decisão. Na nossa função também tem esse papel, que é vamos ouvir todas as versões da história, das possibilidades, todos os sentimentos envolvidos antes de... E eu acho que aí a sua serenidade faz diferença, viu, Mônica? Porque o que eu sinto também é isso, né? A gente fala do domínio emocional do líder, mas às vezes quando o assunto bate no RH, os profissionais também ficam excessivamente emocionados e já criam uma ideia de que eu já entendi o problema. Exato. E, na verdade, você precisa ver as diversas perspectivas. Até para não fazer algo que é muito ruim hoje em dia, que eu digo que é transformar a quantidade em qualidade. Ou seja, chegam 3 pessoas reclamando no RH a respeito de uma situação, então o pessoal pensa assim, se 3 pessoas estão reclamando é porque aí tem. E nunca passa pela imaginação do profissional de que, olha, e se elas combinaram? E se não é bem assim? Quer dizer, o fato de você ter uma quantidade muito grande de pessoas falando alguma coisa não significa que seja verdadeiro. Então, você precisa olhar as perspectivas e olhar com serenidade, com prudência, com critério, para saber exatamente o que está acontecendo e não ficar contando quantas pessoas estão reclamando para achar que essa é a verdade, né? Mônica, a gente falou bastante sobre isso um pouco antes de começar o nosso podcast, é sobre a inteligência artificial. Como é que você vê o uso da inteligência artificial em algum serviço do RH, como seleção de pessoas, avaliação de desempenho ou comportamental? Como é que você está vendo isso? Você já está prestando atenção nesse assunto? Como é que é isso? Eu estou começando a prestar atenção no assunto. Minha resposta inicial é depende. Depende de quem vai fazer o uso disso. É verdade. Eu acabei de começar a participar de um sprint, de uma consultoria do Josh Bersin, sempre enrola a língua,
o Josh Bersin, sim. Eles fazem sprints para discutir um determinado tema, e eu acabei de começar um que é falando sobre inteligência artificial aplicada no RH, e eu estou num subgrupo, vamos dizer assim, que discute a experiência do colaborador e a experiência do candidato num processo seletivo, né, com o uso da inteligência artificial. Super no comecinho, mas assim, já opinião independente dessa participação. Quando eu falo do depende, como é que eu vejo, depende do cuidado com que se usem com isso. Então, assim, acho que pode ser um grande e tremendo facilitador. Sim. Mas sempre tem que ter um double check, né? É verdade. Então, a gente há muito tempo tem ferramentas de match cultural, de mapeamento de perfil, sim. Dentro de RH para conduzir processos seletivos e coisa assim. Você não pode pegar um diagnóstico, eu sei que não utiliza inteligência artificial, é baseado em questões estatísticas, mas ainda assim, você não pega aquilo como verdade absoluta e considera ou descarta uma pessoa com base num relatório que sai. Sim. Então, você faz uma entrevista, você apura aquilo. Eu acho que imagino que a inteligência artificial traga algo um pouco mais refinado, com grau de assertividade maior. Sim. Mas ainda assim, eu definir se uma pessoa deve ou não ser promovida, definir se uma pessoa deve ou não ser contratada só em função disso, acho que tem um caminho pela frente. Então, e acho que tem um outro ponto também muito cuidadoso aqui, que é a questão do viés, né? Sem dúvida. Quais são os vieses que vêm junto com as avaliações? A gente estava discutindo o seguinte: qual é a base de que a inteligência artificial está usando para fazer essas análises? Exato. Então, todo o viés de gênero, de idade, de raça, e pelo que eu já li em alguns artigos, já foram identificados vieses bastante preocupantes. Sim, é verdade. Isso existe, e foi uma coincidência, viu, Mônica, você está trabalhando nesse grupo, porque eu escolhi exatamente uma notícia que saiu na revista SHRM, né, onde fala exatamente sobre o Josh Bersin. E eu vou usar aqui a entrevista deles para a gente direcionar um pouquinho alguns temas, porque, na verdade, eles fizeram um painel onde estava o próprio CEO, né, o Josh Bersin, falei errado, perdão, o Josh Bersin, o Tracy Franklin, que é o CHRO da Moderna, e o Michael Fraccaro, que é o Chief People Officer da Mastercard. E eles estavam falando exatamente sobre o uso da inteligência artificial, né? Então, é interessante porque eles começaram a falar sobre as preocupações deles. Então, a primeira coisa que eles falaram foi que eles acham bem interessante que vai ser realmente um game changer, né, no sentido de identificar skills mais rapidamente, a velocidade de recrutamento e os processos de treinamento, né? Então, isso também aumenta os esforços, né, de mobilidade dos talentos. Mas a preocupação deles é que o C-Level quer usar já a inteligência artificial para saber, bom, e aí, quantas pessoas nós vamos cortar agora? Você tem essa preocupação também? Como é que é isso para você no uso da... Eu tenho, assim, a gente deu risada com relação a isso. É claro que o financeiro está olhando para os números. Eu tenho um outro olhar que, assim, poxa, será que isso vai ajudar a gente a não fazer desligamentos equivocados? Equivocados, sim. Né? Essa pessoa não está num bom momento ou ela definitivamente não tem potencial e não vai performar? Puxa, Mônica, olha, eu acho que isso que ela falou, né, negócio que você está falando é um negócio super importante, né? O momento, né? Às vezes a gente pega um momento do profissional e sacrifica o profissional e de repente ele tem todo um histórico, né? E assim, é claro que existem erros ou atitudes graves que alguém pode tomar, mas às vezes eu sinto que esse histórico se perde muito rápido, né? No momento que a pessoa está atravessando. A memória curta, né? Memória curta, exatamente.